Olá, a Global Entrepreneurship Monitor, um organismo que investiga o comportamento empreendedor no mundo, colocou recentemente Angola na cauda entre mais de 43 países, alguns dos quais africanos, sobre as condições individuais e estruturais para o empreendedorismo. O relatório deste organismo aponta que as iniciativas empreendedoras em Angola encontram barreiras como o difícil acesso ao financiamento, insuficiências na educação e na formação, bem como políticas governamentais, além de vulnerabilidades como a transferência de investigação e desenvolvimento que possam alimentar as práticas empreendedoras no país. A despeito destes constrangimentos contextuais, a Global Entrepreneurship Monitor considera, entretanto, haver em Angola melhores atitudes de buscas empreendedoras por parte de indivíduos e de pessoas que têm demonstrado algum exemplo nesta área. Segundo aquele organismo, é forte a tendência inovadora e criativa das populações, contribuindo para isso fatores como a reatividade, aspectos socioculturais e a capacidade de reinvenção. Este quadro suscita uma série de questões e reflexões, especialmente no atual contexto socioeconômico altamente desafiador do país. Que questões, que condições precisam existir para haver mais e melhores iniciativas empreendedoras em Angola? De que depende a sustentabilidade destas iniciativas? Como lidar com os fatores de risco ao empreendedorismo no país? Estas são algumas das preocupações da 27ª edição do seu podcast Mentalidades, um espaço de conversa sobre saúde mental e cidadania, oferecido pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Uambo. Vamos hoje falar sobre o empreendedorismo em tempos de escassez, ideias e práticas inovadoras, numa edição tecnicamente assegurada pelo Genilson Aires, o Ari, bem como o Graciano dos Santos e o Alex Candumbo. No painel de hoje nós temos aqui do meu lado esquerdo a Anabela Mário, que é empreendedora. Ela criou o salão de beleza conhecido por Brilho de Mulher, que emprega nessa altura 10 pessoas. O Brilho de Mulher também confecciona perucas e faz a venda deste material. Alguém que, na verdade, tem estado a demonstrar iniciativas empreendedoras ao nível do Uambo. As boas-vindas, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem, vamos também cumprimentar David Boio, que é empreendedor, alguém conhecido pela sua capacidade de criação de projetos na área de educação, na área de comunicação, entre outros, a exemplo do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Uambo. David Boio é uma pessoa conhecida pelo seu gênio inventivo e originalidade de ideias e compromisso com o trabalho. Temos a honra de tê-lo cá. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Todo mundo, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutora Adelino, muito prazer. Aqui é a colega e estes que nos acompanham, muito boa tarde. Muito bem, temos também cá o nosso convidado residente, já habitué nesse espaço, o psicólogo Adelino Sanjombe, que é também formado em gestão, que vem cá para dar o seu contributo com reflexões em torno deste tema. Muito obrigado. É sempre uma honra tê-lo cá. Boa tarde do mundo, a colega Anabela, Dr. Boi e aos internautas. É um prazer estar aqui. Sim, senhor. A qualquer altura poderemos ter eventualmente a presença de Eliseu Paulino, um economista e também empreendedor. Vamos esperar que chegue. Temos informações de estar a caminho. Vamos também lembrar a você que nos acompanha que é um prazer tê-lo aí do outro lado. Você sabe que pode participar desta conversa através da página do Facebook do Instituto, entre outros, deixando comentários, perguntas, testemunhos. Estamos então aqui para conversar sobre o empreendedorismo em tempos de escassez, ideias e práticas inovadoras. Para começar, vamos dar o microfone a cada um dos nossos painelistas para, pelo menos em 3 minutos, fazer a introdução, um enquadramento inicial ao tema. Vamos começar pelo Dr. Sanjombe, que está aqui pertinho. Obrigado. O empreendedorismo em tempo de escassez. Do ponto de vista de psicologia, o empreendedor ele nasce quando a pessoa desencadeia 2 ou 3 das seguintes emoções. As pessoas, em alguns casos, desencadeiam a ideia de empreendedorismo
porque a um dado momento da vida sentem que há algo que não pode continuar da mesma maneira. Isso nem sempre é classificado como raiva aí no dia a dia, mas para nós equivale a uma espécie de raiva, quando a pessoa sente que deve haver uma ruptura na maneira como vê as coisas. Noutros casos, as pessoas pensam no empreendedorismo porque, de repente, numa situação como essa nossa, ficam com medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir fazer as coisas, e então esse medo faz com que a pessoa seja criativa. Há o mais natural, que é, a um dado momento, a pessoa sentir, sem nenhuma pressão, que precisa servir mais, fazer mais do que tem feito até agora, e aqui isso é movido pelo desejo de servir a comunidade e, ao fazer isso, se sentir realizado por estar a servir. Então, essas são as três coisas. No contexto em que nós estamos, há muitos desafios na área do empreendedorismo, porque depois de empreender, há um outro lado que deve surgir, que é ter a habilidade de gerir aquilo que se cria. Quase todos podem gerar ideias, a questão é se podem sustentar e se podem gerir aquilo que criam. Mas, para começar, essas são as notas iniciais. Percebo que na forma como o Dr. Sanjombe coloca a situação, alguns se tornam empreendedores em reação a uma situação desconfortável que estejam a viver, para desenvolver uma espécie de autonomia financeira, e outros por uma questão de princípios e valores e proatividade, fazer a diferença, criar algum impacto no seu contexto. Muito bem, notas iniciais do psicólogo Adelino Sanjombe. Vamos ouvir a Anabela, as suas impressões iniciais ao tema. Bom, muito obrigada. Empreender, né, para mim, vem a ser saber identificar oportunidades, né, oportunidades e criar estratégias de negócios, nesse caso, também desenvolver soluções dentro de produtos ou serviços já existentes, que nesse nosso contexto, né, o contexto do nosso país, é muito importante criar ideias dentro de ideias já existentes, né, só que com novas soluções. Ok, portanto, para empreender temos de ter a capacidade de identificar problemas, né? Identificar problemas. E com o problema perceber alguma oportunidade. Alguma oportunidade, por exemplo, com o que nós estamos a passar. Identificar, por exemplo, agora o que é que as pessoas mais procuram. O que é que as pessoas mais vão atrás, o que é que eles mais querem. E nós vamos ao encontro daquilo que são as necessidades, né, da população ou do meio em que nós estamos inseridos e implementarmos. Ir ao encontro das necessidades das pessoas. Vamos ouvir as primeiras impressões de David Boio, empreendedor já subejamente conhecido. Ok, sim, muito obrigado mais uma vez. Sim, como gostaria de apanhar mais ou menos o que disse o Dr. Adelino. Eu julgo, pelo menos por experiência própria, não é? O que o Dr. Adelino faz todo sentido e faz... No fundo, são elementos que acabam por marcar, às vezes, a sustentabilidade desse tipo de atividades. Não é? Portanto, uma coisa que é o cenário ideal, não é que a atividade de empreender resulte realmente de uma vontade, não é, da pessoa. Não é? E uma vontade que está ligada ao conhecimento que a pessoa tem de si próprio. Né? Dizer, eu como eu sou, a minha maneira de ser, etc, sinto-me mais confortável, realizado, etc, se eu estiver a fazer isto aqui e não aquilo. Não é? Se assim não for, a pessoa pode arranjar uma série de chatices. Não é? Empreender, na prática, como dizia a Anabela, julgo eu, quando nós vamos empreender, temos que ser motivados pelo desejo de participar na solução de qualquer coisa. Não da nossa solução,
não é? Na prática, eu estava a dizer, doutora Adelina, se eu vou empreender agora porque não tenho dinheiro, porque não sei o quê, eu quero resolver um problema que é meu, não é? Não um problema que é exterior. Se for esse inicialmente ou principalmente o motivo para isso, julgo eu pode ser algo mais complicado e mais difícil. Aí né? parece mais sobrevivência. Exatamente. Aquilo que se diz, as pessoas que fazem essas coisas é que tem que ser algo ligado a propósito da pessoa. Não é? E nesse sentido, sim, provavelmente deve ser, é capaz de ser algo, entre aspas, inato, não é? De certa forma, isto é, há pessoas, nós todos temos propósitos diferentes, tal, mesmo que a gente não pense muito nessas coisas, mas em princípio nós temos propósitos diferentes. Agora, há algumas pessoas, me parece serem raras pessoas, não é? Cujo propósito é esse, é tentar pensar em coisas, em ações que resolvam os problemas dos outros, não os nossos próprios problemas. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, de certa forma, é o nosso tema, é o contexto, o que nós chamamos de um ecossistema que possa dar sustentabilidade a essa atividade. Isso não depende das pessoas, por mais boa vontade às vezes que a pessoa tenha, embora tenha um propósito bem claro, porque são situações de contexto, né? Assim, rapidamente, nós para empreendermos precisamos de um ecossistema que seja caracterizado por uma estabilidade política ou legal, preciso que o país em que nós estamos, o contexto político que nós estamos seja estável, não é? De acordo com as minhas convicções, que tenhamos, por exemplo, uma democracia liberal, etc., etc., que tenhamos uma economia estável, que não é o nosso caso, e infelizmente, embora também as crises são propiciadoras de oportunidades, mas em tese é desejável que haja alguma certa estabilidade económica, que haja algum acesso a capital, também não é o nosso caso, o acesso ao capital é extremamente difícil no nosso contexto, que haja uma infraestrutura desenvolvida, não é? Luz, água, estradas, tudo isso que nós associamos à infraestrutura. No nosso caso também isso é problemático. A questão da educação e da capacitação, e na prática é o que dizia o doutor Adelino, para mim também consegue-se observar cá muito, a pessoa pode ter muito boa vontade, inclusive ser inovador, etc., mas depois tem que ter, se faltar skills, se faltar, como nós falamos, né, se faltar carteira, isso pode se tornar também, às vezes, problemático. Depois, redes de apoio, que nós não temos ainda, aceleradoras, incubadoras, toda uma rede de apoio que garante um ecossistema propício para isso. Acesso ao mercado, nós também temos um problema gravíssimo de acesso ao mercado. O nosso mercado nacional é muito reduzido. Nós temos vamos ver agora com o censo, não é? Mesmo que tenhamos agora 38 milhões de habitantes, não é? Mas o poder de compra é baixíssimo. Nesse caso, o nosso mercado, na generalidade dos produtos, também é muito reduzido. Portanto, para dizer que há realmente algumas condições que nós atribuímos às características pessoais de quem quer aprender, e nesse sentido a máxima socrática é fundamental: conheça a ti mesmo. É necessário que a pessoa faça uma introspecção e se conheça, e para ver se realmente é algo que está de acordo com a sua maneira de ser. Há pessoas que não conseguem viver com o risco, há pessoas que não conseguem viver com a pressão, há pessoas que têm muitas dificuldades de coisas inerentes a quem empreende, né? E para terminar, a questão do contexto mais geral, que é problemático, daí o tema da nossa conversa, né? Muito bem, aqui a clarificação dos fatores que concorrem para que a pessoa possa empreender.
entre eles os aspectos de personalidade, os traços de personalidade, as características individuais e os fatores contextuais que foram aqui mencionados. Vamos saudar o Eliseu Paulino, que é fundador da consultoria Elicontas. Ele administra a empresa PMC Limitada, que é concessionária de uma outra empresa de maior porte cá no país. O Eliseu fundou o projeto intitulado Open Mind, que é qualquer coisa com mente aberta, que visa incentivar a juventude, treiná-la a pensar de forma fora de caixa, como se usa a dizer, se permite a expressão, e está cá, nós o convidamos para partilhar a sua experiência. Ele também está formado em economia. Muito obrigado por ter vindo, boa tarde. Boa tarde, sim, Edmundo, muito obrigado. Então, para si, já nessa conversa, estamos a ouvir a caracterização do empreendedorismo, os fatores que geram a pessoa empreendedora, individuais e institucionais ou contextuais. Por onde é que você prefere começar a sua abordagem? Bem, mais uma vez, boa tarde aos meus colegas de painel. Pedir as minhas sinceras desculpas pelo ligeiro atraso. Tive um pequeno imbróglio com uma outra agenda que era para ser um bocadinho mais rápida e terminar antes. E, infelizmente, fatores que não dependem de nós. Não faz mal. Bom mesmo é que está cá. Pois é. Bem, falando sobre os fatores que influenciam, ou seja, que motivam muita gente a poder empreender, eu gostaria de começar ali. E já apreciei um bocadinho mais daquilo que foi o que os meus colegas de painel partilharam. Mas eu gostava de acrescentar de que a gênese do empreendedor parte sempre pela criação de uma ideia. Ou seja, para que nós possamos ser empreendedores, nós devemos sempre partir por uma ideia. Só que aí é que diferencia os ditos empreendedores com os ditos sonhadores. Porque todos nós sonhamos ou temos alguma determinada ideia. Mas a diferença vai estar até que maneira eu sou capaz de poder conseguir efetivar a minha ideia. Então, um escritor que eu muito aprecio, John Maxwell, ele apresenta no livro Atitude Vencedora uma experiência de 2 jovens, que eu vou começar por aqui, que foram, eles eram funcionários de uma empresa que vende sapatos. E foram enviados para uma zona recôndita que, eles queriam expandir lá a venda dos seus sapatos. Parece que é a Índia, se não me lembro. Sim, creio que é a Índia. Eu vi esse texto. Pois. E os 2 jovens chegaram lá. O primeiro escreveu logo para a empresa e disse assim: não adianta, aqui ninguém usa sapato. Então, melhor descartarmos esta ideia de termos que expandir os negócios para cá, porque ninguém aqui usa sapatos. Mas o segundo disse: eu fico mesmo cá, já não volto, porque aqui todos precisam de sapatos. Então, existe esse paradoxo e essa diferença dos empreendedores, dos sonhadores e daqueles que simplesmente se vitimizam. E costumamos dizer que vítimas não vencem. Então, os fatores que vão determinar as pessoas empreendedoras, os que vão concorrer para que possamos conseguir empreender e sermos empreendedores de sucesso, será então a criação e a efetivação de uma ideia, ter a capacidade de assumir riscos. E como já se falou aqui, não gostava de ser repetitivo, tem fatores que têm a ver com a própria personalidade. Entretanto, devemos também crer que se tivermos que entrar no mundo do empreendedorismo, devemos ter a capacidade de aprendermos não só novas habilidades, como também sermos abertos a adquirir novas competências. Eu gosto de ilustrar da seguinte forma: aqueles que acompanham, que estiverem a nos acompanhar, aqueles que assistem a Marvel, os super-heróis, eu gosto de relacionar isso com o Batman. Batman é o único super-herói que não tem um superpoder, mas ele tem um cinto, que tem lá um conjunto de ferramentas. O empreendedor tem que ser que nem o Batman. Independentemente de que pessoa seja, tem que adquirir algumas competências, estar aberto à gestão de emoções. Os skills que estavam a ser ditos. Sim, educação financeira, outras habilidades para que possam efetivamente garantir que não só a ideia criada e que agora efetivada se torne um sucesso, como também
irá dotá-lo de competências de formas a que não possa desistir logo na primeira dificuldade. Então, são esses fatores que vão influenciar a todo o ser humano a poder empreender e a se manter dentro do empreendedorismo, se assim podemos considerar. Muito bem, enquadramento inicial do Eliseu Paulino, que é empreendedor, a também reforçar aqui as características do indivíduo, a distinguir sonhadores de empreendedores, aqueles que acabam, aquele critério que acaba fazendo a diferença na sua perspectiva de transformar as ideias em ações concretas por via de habilidades, competências e capacidades individuais, né? Também se ajustam ao contexto. Né? Perfeitamente. Vamos dizer um olá a quem nos acompanha, a exemplo aqui de pessoas que nos estão a mandar mensagens, o Nelson, o César, a Rosemar, o Tautónico, o Mateus, o Dário, o Alexandre, bem como o Torres e o Gerson, também o Silvino, bem como a Yolanda. Não se inibam, coloquem questões, participem da conversa, essa conversa é aberta. Estamos a falar sobre o empreendedorismo em tempos de escassez, ideias e práticas inovadoras. Está então assim aberto o debate, aberta a conversa, não aguardo por questões dirigidas, mas uma questão assim que me chama a atenção da abordagem do Dr. Sanjombe é a distinção entre o empreendedor e gestor. Às vezes fica a impressão de que são duas coisas que se confundem, é como se quem empreende deve ter a habilidade de gerir, mas o doutor diferenciou esses dois conceitos. Sim, eu gosto de acompanhar um considerado investidor, Warren Buffett, é um norte-americano, daqueles que investem em imobiliário, real estate, imobiliário. Warren Buffett é dessas pessoas que é muito cauteloso, muito atento, ele investe, ele acredita muito nessa área. E como o sistema norte-americano é muito transparente, as contas têm que estar no jornal com frequência, ele tem acesso a informações. E ele acompanha as empresas que ele sente, olha, essa, pelos dados, daqui a nada isso vai falir, ele chega lá, compra. E depois ele gasta 2 a 3 meses a recrutar o gestor. O que ele faz é investir tempo suficiente para identificar o gestor certo. Depois disso, o que ele diz é: estás contratado, aqui estão as metas, se superar tens bônus, é de X. E se conseguires o que eu pedi, é o mínimo, então tens o teu salário. A próxima pergunta que ele faz é: se você parar de respirar agora, com quem eu vou contactar para ter as informações? Depois disso, olha, vamos encontrar-nos uma vez por semestre ou uma vez ao ano. Vais fazer-me um relatório de 1 página, eu só quero isso e aquilo. E aí, ele tem a vida dele normalmente. Então, é para mim, e eu estou a usar o Warren Buffett simplesmente por ser uma figura muito conhecida, mas entre nós, no contexto de Angola e até do AMO, temos também exemplos de pessoas assim, que elas conseguem, criam, tal. Depois de sentir que isso está, até para continuar a criar, tem de colocar alguém para gerir. Exemplos concretos do nosso contexto. Primeiro, gostava de sublinhar essa coisa de que o cenário ideal é que o empreendedor nascesse, assim como estamos a defender e colocado em termos muito mais concretos pelo Dr. David, que nascesse porque, olha, eu gostaria de ajudar a resolver um problema. E não necessariamente porque eu estou com medo de não conseguir pagar as contas, e aí você fica, aí nasce o empreendedor do lado da sobrevivência, e que é o predominante no nosso contexto, né? E esse é que é o ponto. Mas deixa voltar à coisa da distinção, dando um exemplo. Recentemente tive um problema com o pneu do carro e procurei a recajutagem mais próxima. Postos lá, não havia o macaco, que é um instrumento utilizado para suspender o carro e tirar o pneu. E aí eu vi a pessoa preocupada, foi pedir apoio,
passaram 10 minutos, voltou, disse que não tinha conseguido. E como eu já sabia que não estaríamos aqui, aproveitei e refleti sobre aquilo. Ou seja, está aí alguém que abriu uma reconsultagem, criou essa ideia, mas o máximo que consegue fazer é colocar, né, e tem que ter tudo facilitado para conseguir fazer o seu trabalho. Mas os instrumentos mínimos, ele criou a ideia de ter a reconsultagem aí. Como é que se gera uma reconsultagem? Quais são os principais instrumentos necessários? O que é que deve ser feito? O cliente naquele dia, e era mais ou menos fim do dia, eu não sei quanto é que ele tinha produzido, mas ficou sem produzir. Agora, ainda é empreendedor, porque tem a ideia, tem um negócio aí, mas não tem noções mínimas de gestão daquele negócio. Também é algo predominante entre nós. Quantos negócios, quantos projetos em Angola, iniciativas financiadas e tudo mais começaram e depois de 5 dias, a palavra 5 dias aqui é só uma figura, né? Depois desapareceram, não é? Então, porque há uma tendência de... Quer dizer, o ideal é que o empreendedor fosse também gestor. Isso é simplesmente o ideal. Mas, na prática, o recomendável é, se a pessoa tiver certeza de que a sua área é empreender, então, quando tiver bem claro que um determinado negócio está a funcionar, ou busca assessoria periódica, porque também não é fácil contratar alguém em alguns casos, e aqui eu posso ir um pouco mais para coisas concretas, porque estamos a falar desse contexto. Os nossos compatriotas que fazem um bom esforço de serviço de mototáxi, que habilidades é que ele deve ter? Em alguns casos, quase todos nós, em algum momento, precisamos apanhar mototáxi. E aí você coloca-se na moto, o mototáxi está com um casaco. Eu digo isso com muito respeito, mas estou a pensar que ao dizer isso vou ajudar a contribuir que as pessoas reflitam e melhorem o que fazem. E você vê, ele está com um casaco que não está limpo, não é? E você tem que sofrer. A próxima vez não vai dar para usar aquele mototáxi. Há um mototáxi que você vê, essa moto do jeito que está maltratada, esse rapaz conduz mal. E a pessoa corre o risco de não usar. Mas se ele tivesse uma assessoria, e aí a conversa da incubadora começa a ter espaço, né? Se houvesse iniciativas, eu não tenho receio de pensar que essas iniciativas devem vir do Estado, né? Há centros de formação profissional, há uma série de formações, mas é preciso que o empreendedor tenha alguém com quem falar. Quer dizer, o ideal até é que houvesse um grupo de pessoas daquela área para trocar impressões, mas que houvesse assessoria para habilidades mínimas de gestão do negócio. Muito bem, nós estamos a ouvir o Dr. Sanjombe a colocar aqui uma espécie de uma distinção entre empreender e gerir. Eu sei que a Anabela é empreendedora e é gestora ao mesmo tempo. Como é que olha para essa abordagem? Sente haver esse conflito ou o que é que tem a partilhar sobre a tua experiência quanto a isso? Bom, a doutora Adelina explicou muitíssimo bem. Bom, mas no meu contexto como salão de beleza, começando do zero, né? Porque eu vim começando do zero, não dá para colocar simplesmente, ok, eu consegui um estabelecimento, vou pegar um pessoal e vou colocar para trabalhar. No meu trabalho de todo importante é que nós, como os proprietários, nesse caso, precisamos ter o conhecimento de quase tudo, precisamos dominar todas as áreas, porque nos primeiros tempos, nos primeiros anos, nos primeiros meses depois do início do negócio, existem muitas idas e vindas, muitas quedas, né? Porque quando é no princípio dá muito mais trabalho e nesse caso, se nós não tivermos habilidades o suficiente para, no caso de uma desistência de um funcionário ou o negócio não estiver aí bem e haja essa necessidade de diminuir o pessoal, fazer algum ajuste, vamos à falência totalmente. No meu negócio, até agora, né, são agora 10
10 trabalhadores, mas ainda assim, por acaso até já fui chamada de atenção sobre isso, mas ainda assim eu continuo aí na linha da frente até que isso cresça mais, né, e que tenha possibilidades, né, que a equipa esteja totalmente capacitada para aguentar aí a demanda. Mas por enquanto tem que estar na linha da frente, tem que fazer acontecer, tem que ir atrás, tem que movimentar aí o pessoal para trabalhar. Em caso de qualquer falta, em caso de qualquer problema, eu estou ali na linha da frente para fazer acontecer. Faz isso há 9 anos, tanto quanto eu saiba. 9 anos, assim, bem do pequenininho. Lembro-me que quando comecei tinha aí apenas 12 espelhos e uma cadeira, porque, e na verdade também nem eram minhas, né? Porque uma senhora com a outra estava, né? Que eu tenho muita gratidão por ela, disse, ok, eu sei que você gosta de fazer isso e eu quero apoiar-te. Eu tenho uma loja e posso te dar 2 cadeiras e 2 espelhos. E tu começas, e quando isso começar a render alguma coisa, tu me fazes o pagamento. E assim aconteceu. Era numa garagem, num quintal aí, num bairro que não era aqui na Cidade Baixa. E precisei carregar isso com muita garra e determinação, porque não é fácil, né? Tem que ter bastante disciplina. E hoje está aí já com o número de 10, no outro era sozinha. Depois contratei mais uma pessoa, hoje já somos 10, então tudo é possível. Muito bem. Impressionante. É impressionante, de facto. Dr. Boio, considera-se mais um empreendedor ou mais um gestor? Nem sei. Eu juro que sim, acho que aqui é importante fazer essas diferenciações, não é? Como dizia o Dr. Adelino, né? O Warren Buffett é especialmente o investidor. Na prática temos a figura de quem empreende, que nos contextos, entre aspas, normais, não é? Cabe a essa pessoa empreender, ter a tal ideia, partilhada idealmente num grupo de pessoas, não é? E que a certa altura, não é? Surge a necessidade no processo. Por exemplo, quando vem um investidor, o investidor vem e passa automaticamente a ter o direito de ditar regras, não é? E quando o investidor vem e diz, olha, Adelino, você tem uma boa ideia, ok? Eu vou pôr aqui, sei lá, $100.000, mas a partir de hoje a gestão passa a ser feita pelo fulano, assim, não é? Há empreendedores que resistem, que resistiram, não é? Nós temos grandes empresas mundiais, como agora o Meta, que é o Facebook, né? O Mark Zuckerberg é o fundador do Facebook, é o gestor do Facebook até hoje, não é? É o presidente da empresa. E o Bill Gates foi durante muito tempo gestor da Microsoft, até o Jobs foi gestor durante algum tempo. Por exemplo, quando o Jobs é demitido da sua própria empresa, é porque a estrutura de gestão assim decidiu, não é? Portanto, há de facto essa questão das pessoas empreenderem, mas quando começa a entrar o dinheiro de outras pessoas, as outras pessoas passam a exigir, né? Passam a exigir gestão, passam a exigir outro tipo de situações, e essas pessoas, em regra, são os investidores. Os gestores, não é? É aquela atividade de gerir, não é? Que pode, em regra, pode ser feito, como eu disse, pelo próprio empreendedor, mas se a atividade se complexifica, não é? No máximo pode acontecer é o empreendedor ser, entre aspas, gestor, mas a gestão não é feita essencialmente por ele. Tem toda uma equipa diversificada de pessoas, financeiros, várias áreas, não é? No fundo, aí já não é bem gestor, aí teremos a falar mais de liderança, não é? Supervisão, Portanto, se calhar. Liderança mesmo. A mim me parece que liderança tem uma figura um bocadinho distinta de um gestor, no sentido de fazer as coisas, não é? É outra distinção. Portanto, há um elemento de falamos pôr a mão na massa, no fundo, no nível de processos, né? No fundo, gerir os processos, etc. Um líder não tem que fazer isso, né? Portanto, um empreendedor, como no caso aqui da colega da Anabela, nesse momento ela é funcionária dela própria, portanto, para liderar tem que estar no nível, não é? Que tem toda uma estrutura que permite com que as coisas funcionem, né? Que se adoecer, qualquer coisa, mas que aquilo funcione.
quando o empreendedor ainda não está a esse nível, obviamente que é problemático, a qualquer momento não será o caso, Claro, mas a claro. probabilidade das coisas correrem mal é altíssimo, né? Mas naturalmente que isso é preciso condições, etc, etc. Né? Portanto, acho que há um processo de empreender. Em regra, hoje, como a partir de certa altura o empreendedor precisa de capital e o capital não é dele, quem coloca o capital passa a exigir determinadas situações, nesse caso a figura do investidor. E o empreendedor, se for um bom empreendedor e tiver as condições, a certa altura ele tem que contratar gestores. Não é? Contrata gestores e pode assumir o papel de liderança desse processo, na conversa com os investidores, na conversa com os gestores, no fundo, para pôr toda a máquina a funcionar. Isso sim exige naturalmente habilidades e conhecimentos que não é de fazer um curso de gestão, que é também às vezes assim um equívoco, não é? Não, eu vou fazer gestão porque quero ter empresas. Não, isso é um equívoco. Qualquer um pode ter uma empresa. Um filósofo, um químico. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje em dia geralmente são os engenheiros. Né? Portanto, essa figura de fazer um curso de gestão de empresa, etc, etc, isso é para ser técnico, sei lá, técnico. É para gerir mesmo. É para gerir processos, né? Exatamente. É para gerir processos. Agora, empreender, sim, qualquer pessoa pode empreender. Nós vimos, por exemplo, na religião, né? Pastores são empreendedores. Criam igrejas. Em regra, essas igrejas que nós temos aqui no nosso contexto, são novas pentecostais, novas evangélicas, não sei o quê. Eu penso que eles são bons empreendedores. E se aquilo tiver a funcionar, porque eles estão a contratar gestores, estão a contratar pessoas que no final do dia têm que gerir o dinheiro, têm que gerir a infraestrutura, têm que gerir uma série de coisas que ponham com que os cultos aconteçam, que a parte técnica funcione bem, tudo isso tem que contratar. Portanto, na minha perspectiva, aí pastores são bons empreendedores, na medida que são inovadores, etc, etc, etc. Portanto, acho que sim, há essas figuras. O que se passa é que quando nós não temos estas condições, como dizia a Anabela, nós somos forçados a sermos tudo isso. Não é? Somos um empreendedor, somos um gestor, somos um investidor, etc, etc. E isso naturalmente torna a atividade muito difícil, né? Extremamente difícil. Exatamente. Eliseu, a conversa está a entrar para aqui, para a distinção entre empreender e gerir. Você também faz gestão das suas instituições, que eu sei. Mas eu queria que olhássemos agora um pouco mais para o contexto, conforme o nosso tema, não é? O contexto do nosso país. Nós estamos a percebê-lo como um contexto de escassez, e um contexto complexo e de limitações em termos de políticas governamentais, em termos de financiamento, em termos de mercado, como esteve a dizer o Dr. Boi há pouco tempo. Como é que você lida com esses desafios do contexto enquanto empreendedor? Bem, antes de responder à questão que foi colocada, eu gostava de... eu concordo muito com o que disse o Dr. Boi há bocado sobre a figura do empreendedor e do gestor. Né? É importante que os nossos amigos que nos acompanham lá em casa, né, a essa hora, percebam que, como empreendedores, precisamos sempre de um gestor mesmo, sob a pena de depois ferirmos até um princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade, que diz que o patrimônio do gestor deve ser sagrado do patrimônio da empresa. Hoje, o que é que acontece? Muitos empreendedores, por serem gestores dos seus negócios, juntam o capital da empresa com o capital pessoal. Isto porque não figura dentro das empresas e dos negócios um gestor separado daquele que é o empreendedor, ou seja, o dono da empresa. É importante que tenhamos os gestores e até vem aí o conceito de liderança, né? Por isso é que disse que as lideranças medem-se na nossa ausência. Ou seja, até que ponto o nosso negócio pode perdurar quando nós não estamos presentes? Se tem a perspectiva de continuidade, então somos bons líderes. E se os nossos negócios dependem apenas de nós, então devemos parar um bocadinho, rever aqui alguns processos. Claramente que não é do dia para a noite, porque infelizmente não é um processo tão fácil. E então partimos para
a contratação de um gestor, né? E nós figuramos aqui como líder a supervisionar o trabalho dele e da equipe. Sobre as ideias inovadoras que devem ser agora implementadas por conta do nosso contexto, o macroeconômico que o país enfrenta, é necessário olharmos, é necessário que o empreendedor, já dissemos há bocado que o empreendedor é alguém que tem que ter a capacidade de inovar e de assumir riscos. E diz-se sempre que as oportunidades dançam com quem está no salão. E as dificuldades também. Se nós estamos aqui e o país enfrenta algumas dificuldades, ainda assim somos obrigados a ter que mudar o curso, pelo menos do nosso próprio contexto, que é o contexto empreendedores dos nossos negócios. Hoje, por exemplo, o mercado cambial está a nosso desfavor, porque a nossa moeda perdeu o valor. E muitos são os empreendedores que trabalham com importação. É o momento de alguns de nós pararmos e, quiçá, em vez de continuarmos a importar, o que vai encarecer muitos nossos produtos e, efetivamente, os nossos clientes não poderão mais adquirir os produtos na nossa loja. Por quê? Porque o mercado cambial está a nosso desfavor, mas os salários não subiram e, pronto, o nosso poder de compra reduziu. Era a altura de nós adquirirmos produtos e prestarmos serviços aqui dentro mesmo. De que forma? Por exemplo, tem um amigo que partilhou comigo a dificuldade que tem. Tem os seus móveis de casa, especificamente o cadeirão. Diz que ele não encontra uma estação de serviço aqui no Ambo que possa lavar aquele cadeirão. Diz que não encontra. Que se estivesse em Luanda, provavelmente existiria aí muita oferta deste serviço, mas aqui não encontra. Era a altura de pararmos. E o mais engraçado é que os equipamentos para esse tipo de prestação de serviços, nós olhamos vezes sem contas na internet, AliExpress, Alibaba, entre outros sites de venda. Era importante agora levantarem-se empreendedores. Está ali a oportunidade identificada e nós dissemos que empreender é resolver primeiro os problemas encontrados nas comunidades. Esse é um problema, os problemas constituem oportunidade. Da mesma forma que vai constituir esta oportunidade, era o empreendedor adquirir, então, os equipamentos e prestar serviço aqui. Muitos amigos, particularmente, que fazem importação, ligam-me diversas vezes. Está difícil, parece que tudo duplicou, como é que vamos fazer? Eu parei, estou a esperar o câmbio, baixar um bocadinho e eu tenho dito da seguinte forma: não deve ser o Estado a definir o curso ou o rumo da sua empresa. De que forma? Não, se você é empreendedor, você é dono de uma empresa, as políticas internas do negócio são determinadas por ti. Obviamente que as políticas externas, como é o caso agora da inflação, mercado cambial, não vão depender de nós, mas são fatores externos que afetam os nossos negócios em particular. É necessário que nós tenhamos capacidade de, independentemente do contexto em que o país ou a sociedade em que estamos inseridos atravessa, nós encontramos então formas de contornar, não muito no sentido de contornar, mas conseguir se manter dentro do negócio. O que é necessário para se manter dentro do negócio num contexto tão complexo, tão exigente? Num contexto, esta é uma pergunta muito interessante na medida em que parece que é a dúvida de toda a juventude hoje. Prontos, não há divisas e o que é que eu devo fazer, o que é necessário? De uma forma resumida, eu poderia começar a dizer o seguinte: nós devemos ser que nem a água, né? A água, independentemente de onde é colocada, entre as rochas, os mais velhos dizem que a água encontra sempre caminho, né? Nunca tem barreiras que impedem a água, encontra sempre contorno. A questão que se coloca é que tipo de contornos, como empreendedores, como jovens hoje, nós devemos encontrar. Primeiro é entender que a nossa comunidade é vasta
e os problemas não terminam na nossa comunidade. Empreender não é uma coisa do outro mundo, é só resolver problemas das comunidades, de uma comunidade que apresenta-se constantemente com diversos problemas. E como empreendedores devemos ter que olhar, ficar por detrás, né, da nossa empresa e ter que pensar fora da caixa, ou seja, muitas vezes como empreendedores e por sermos também gestores dos nossos negócios, ficamos por estar a nos preocupar muito com situações operacionais, acabamos por esquecer de capitalizar outras ideias e outros problemas que a comunidade apresenta. Para a gente encontrar, respondendo já a pergunta que o Edmundo me coloca agora, para que a gente possa encontrar os outros contornos para poder se manter aqui dentro do empreendedorismo, é necessário procurarmos resolver constantemente problemas identificados na comunidade. Problemas estes, mais uma vez, que nós sejamos capazes de resolver, porque é importante que nós empreendamos naquilo que sabemos fazer e descobrir, então, qual será o impacto da resolução que eu trago, o valor que isto vai agregar às pessoas. E ali sim, se nós nos preocuparmos em resolver os problemas das comunidades, em resolver os dilemas que a comunidade apresenta como empreendedor, nós poderemos ver que, independentemente das dificuldades que o país, a comunidade vai enfrentar, nós ainda estaremos vivos, né? Vivos no sentido de estarmos dentro dos nossos negócios. Você percebe que é uma questão da adaptabilidade. É uma questão de adaptabilidade. De prestar atenção, regular ao contexto e identificar nele outras oportunidades. Perfeitamente. E essa endurance de não perder o foco com as mudanças do contexto. Exato. E estabelecer padrões internos de gestão. Exato. Muito bem, nós temos aqui várias contribuições, nós temos muitas perguntas dirigidas. Por exemplo, nós temos cá Pelembe, que coloca uma série de questões bem específicas. Vamos lá ver aqui algumas delas. Por exemplo, ele coloca aqui para o Dr. Boio. Ele diz que, Dr. Boio, como conciliar o empreendedorismo com a inteligência artificial no contexto angolano? Bem, antes talvez de responder isso, só para complementar o que dizia o Eliseu, não é? Sim, ok, tudo bem, nós temos que ir atrás e ver problemas e soluções, mas entretanto há uma coisa, isso tem que ser dito com um complemento também, não é? Que é algo que nós, sei lá, chamamos em inglês uma espécie de market fit, isto é, nós estamos a pensar que tem que ter um encontro no mercado, não é? Portanto, as pessoas podem ter muitos problemas e até gostarem das nossas soluções, mas não ter dinheiro para pagar por isso aí, não é? Portanto, não é isso para dizer apenas, isso não pode também ser visto como um voluntarismo, não é? Não, é preciso que as nossas ideias, por mais inovadoras que elas sejam, ok? Por mais brilhantes que elas sejam, elas encontrem aí onde nós estamos, pelo menos para o mercado que nós estamos a dirigir isso, uma resposta, não é? Como nós dizemos, as pessoas, como dizia o Eliseu, as pessoas estão sem poder de compra, não é? Então isso não é só uma questão de a gente identificar que problemas é que as pessoas têm, é que problema é que as pessoas têm e se as pessoas têm depois a capacidade de fazer disso aí, como o exemplo que deu disso. Depois temos essa coisa e está muito nessas conversas dos empreendedores, etc. Não é? Que é a ideia de que, eu pessoalmente, não é? Quando há uma coisa que ninguém está a fazer, okay, eu sou muito cauteloso, não vou muito, se quer dizer que as pessoas não estão a pensar nisso, okay? Tipo o exemplo que Eliseu deu, um sofá, não sei o quê, ninguém está a fazer, okay? Isso é uma oportunidade, não, se calhar não vai, muitas outras pessoas se calhar pensaram mesmo, se calhar uns já tentaram fazer, né? Ou seja, a ideia de que alguma coisa não está a ser feita é por si próprio já uma oportunidade, a gente mergulha aí, é preciso... É arriscado. É um bocadinho arriscado, obviamente que o empreendedor tem que arriscar, etc., mas talvez é da idade, o pessoal começa a ser mais cauteloso. Ou seja, nós não somos mais espertos que os outros, não somos as únicas pessoas que estão a ver as coisas, há outras pessoas, etc. Portanto,
Portanto, para dizer nisso, sim, concordo com o Eliseu, mas é preciso também ter alguma cautela, realmente pensar por que razão é que as pessoas não estão a lavar os seus sofás com uma técnica mais apropriada, etc. Quantas pessoas no âmbito têm sequer os tais sofás, etc., que precisam desse tipo de tratamento? Se calhar é só aquele seu amigo que precisa daquilo, se calhar é só aquele que tem condições para pagar para aquele serviço, etc. Portanto, acho que sim, acho que tudo isso é tudo bem dito. Temos na crise, temos que estar atentos às novas oportunidades, no nosso contexto, a questão do agronegócio, etc. Mas cautela nunca é demais. Então, a pergunta do Adelino, né? Sim, hoje em dia, da questão, talvez naquela questão que nós falávamos da capacidade, da necessidade, não é? Da capacidade, das habilidades, não é? Que é desejável que um empreendedor tenha, ok? E que nós dizíamos que isso depois é complicado, porque exige contratar pessoas, etc. Se o empreendedor fazer um investimento no conhecimento das diversas soluções que existem atualmente, quase todas elas gratuitas, de inteligência artificial, consegue cortar uma série de necessidades de pagar consultores, como dizia o Dr. Adelino, ou seja, há uma série de serviços, não é? Que nós, quer dizer, que as pessoas que gerem empresas hoje pagam, não é? Pagamos muitos serviços, mas se a pessoa tiver o conhecimento dessa série de aplicativos que existem de inteligência artificial, pode cortar uma série de consultores, sei lá, aqui o Eliseu acho que é consultor, fazer um plano de negócio, hoje em dia, quer dizer, para quem, pelo menos do meu nível, não preciso pagar ninguém que me faça um plano de negócio, não preciso pagar ninguém que me faça uma série de coisas, eu consigo fazer, não por investir muito tempo sobre isso, não, mas porque eu conheço coisas que são as soluções de inteligência artificial, sei utilizá-las e sei potencializar essas coisas, né? Portanto, hoje em dia, para quem é evidente que a pessoa tem que conhecê-los e tem que saber aproveitar esse tipo de soluções. Portanto, voltando talvez a resposta, seja estando em Angola, ou no Ambo, ou em Benguela, ou no Japão, ou na China, né? Pelo menos para as pessoas, para quem conhece essas ferramentas, permite aumentar muito o seu nível de produtividade, não é? E, como disse, inclusive, desfazer-se, entre aspas, de uma série de prestadores de serviço. Muito bem, uma questão colocada a Anabela tem a ver com a sustentabilidade, fonte de sustentabilidade financeira. A questão, na verdade, diz que como empreender nos dias de hoje sem possuir uma fonte de sustentabilidade financeira? O que é que pode partilhar para os nossos internautas sobre essa questão? Como empreender? Bem, a primeira pergunta que eu vou fazer aí para o nosso internauta é saber o que é que tem na mão primeiro, né? É necessário que tenha alguma habilidade nas mãos. O que é que sabe fazer? Alguém já perguntou para mim do tipo, é possível abrir um negócio sem ter nenhum capital? Sem ter dinheiro para tal? E eu fiz uma análise, eu cheguei à conclusão de que sim, é possível abrir um negócio. Se tiver alguma habilidade, se souber fazer alguma coisa. Existem pessoas que têm o dinheiro, mas que não têm o conhecimento na área e estão à procura de alguém que tenha alguma coisa nas mãos. Alguém que, por exemplo, se for para a abertura de um salão, existem pessoas que têm o dinheiro, né, para comprar o material, mas não têm um profissional, porque talvez o que tem o dinheiro não tem tempo para lá estar. É ali nesse sentido que também que sim é possível. E se souber trançar, ainda que não abra uma empresa como tal, pode começar a fazer esse negócio em casa. Ou, por exemplo, eu comecei fazendo em casa, trançando, juntando alguma coisa. E o começar, no meu contexto, para nós, talvez a pessoa vai querer trançar ou fazer alguma coisa. Muitas das vezes eu só preciso a matéria-prima, o pente. O pente, o resto do material vem com o cliente.
Levando isso no nosso contexto em tempo de escassez, por incrível que pareça, em tempos difíceis, o nosso ramo é um dos poucos afetados. Pode ser que até diminua o poder, né, de compra, porque as pessoas estão mais cautelosas, gastam menos, né? Se apareciam uma vez por semana, pode ser que apareçam quinzenalmente, mas ainda assim não deixam de aparecer, tanto homens quanto mulher. Então, para nós é necessário que se saiba fazer alguma coisa. Basta saber, tem sim sempre a oportunidade de conseguir alguma coisa, ainda que não tenha um dinheiro para começar. Só precisa de pente e uma escova e pode sim começar. Um exemplo rápido que foi dado por um colega nosso num debate similar a esse é de algumas pessoas que vêm desses países vizinhos, vou evitar dizer os nomes, que chegam a Luanda e o que precisam é um pacote de omo, que deve custar 200 kwanzas, e um pano que pode tirar no lixo e lavar o carro, né? Nos mercados existem aquelas pessoas, geralmente senhoras, que elas o que podem fazer é, chegou um carro, elas vão lá, pegam o negócio e a que tem dinheiro vem e paga. É só isso. E o negócio começa aí. Yeah? Algumas pessoas conseguem sustentar-se até montar o seu próprio negócio e quando dê conta é uma senhora que faz grandes viagens. Então, essa pergunta é fundamental. O que é que tem? Mas a outra que é fundamental é, o ideal não era começar um negócio, ou começar a empreender, porque eu estou a precisar de dinheiro. Essa pergunta, como empreender se eu não tenho capital? A questão é, quando é que surge o empreendedor? Né? É esperado. Quando é que surge o empreendedor? Quando é que surge a empresa? Quando há um problema para ser resolvido, não é quando eu quero ter dinheiro. Perfeitamente. Porque se nós não revisamos, e é por isso que esse exemplo que deu o doutor Eliseu, e muito bem, quantas empresas desapareceram porque as ordens de saque foram canceladas, não é? Essas empresas que nascem porque o meu tio foi nomeado diretor do GEP para fornecer não sei o quê, e aí depois já não consegue, né? Então, com os limites que isso tem, né? Porque depois cada caso é um caso, mas o recomendável é, eu quero começar alguma coisa, quem é que está a precisar daquilo? Com essa complexidade que isso tem, né? No contexto específico, onde você está, o que é que está a precisar ser resolvido, não é? E é aí onde sim entra um pouco de questões técnicas, de estudo de viabilidade, sem complicar, né? Sem estudo de viabilidade com as exigências da academia, mas ter uma noção de, ok, há pessoas que precisam de facto, e quem são as pessoas, podem pagar, okay, quem são os concorrentes e tal. E até, como disse a Anabela, em alguns casos, a partir do que já é feito, como é que você pode fazer diferente? Não é? Não precisa necessariamente fazer algo completamente novo. Uma questão aqui para o Dr. Boi, outra questão, tem a ver com os riscos. No início falou de traços da personalidade que concorrem para a pessoa empreender, entre eles a forma como a pessoa lida ou está disposta a lidar com o contexto de riscos. E há pouco tempo falou da necessidade de ter prudência ao mesmo tempo. E a questão é, os riscos que o empreendedor corre precisam ser riscos controlados. Penso que foi muito na base da sua abordagem que colocou essa questão. Bem, sou um empreendedor de educação e eu vou falar um bocadinho contra entre aspas, contra a educação. Há certas coisas, não é? Há certas coisas que simplesmente acontecem, não é? Ou seja, quem empreende, não é? Também tem que ter a disponibilidade mental que há coisas que vão acontecer, não é? E outras coisas que não vão acontecer, não é? Há casos, há circunstâncias, há sorte, não é? Azar também existe. Ou seja, nós lidamos com uma série de variáveis completamente fora do nosso controle. É muito difícil que o empreendimento que se consolidou
realmente aquilo tinha surgido com uma ideia bem clara, planeamento bem feito, aquilo foi crescendo exatamente como foi pensado antes. Isso só nos livros, né? Só, as pessoas querem vender livros, escrevem essas coisas obviamente para vender livros, né? Agora, em regra, não, em regra as coisas raras vezes são como nós pensamos que elas são, raras vezes acontecem como nós programamos que aconteçam. Depois estamos a lidar sempre com seres humanos, estamos a lidar com pessoas, com a imprevisibilidade das pessoas. No nosso país, tal como disse inicialmente, acresce isso todo um contexto completamente adverso, não é? Portanto, é raro, é muito, mesmo lá nos países desenvolvidos, é muito raro algo que se consolidou, que a pessoa diga, não, isso eu pensei assim, depois fiz isso, depois fiz aquilo. Não, as coisas acontecem. Grandes negócios mundiais, não é? Há dias vi uma entrevista do Elon Musk, por exemplo, né? Que criou cujo seu primeiro negócio foi o PayPal, né? Sistema de pagamento PayPal. Ele criou porque, segundo ele, foi a uma entrevista de emprego, não se sentiu confortável, à vontade para fazer a entrevista, foi procurar emprego nesse sentido, mas como gostava já na altura muito de internet, etc. Então juntou com o irmão mais novo ou mais velho lá em casa, pensaram fazer alguma coisa, não é? Ou seja, o que chegou a ser o PayPal, eles não pensaram aquilo inicialmente, não é? Portanto, há muitas coisas que são fortuitas, acho que a expressão em português é essa. O salão da Anabela, eventualmente amanhã vai ser uma outra coisa. Nós é que temos que ter a disponibilidade mental para isso, não é? De acordo com o que vai acontecer, que nós hoje não temos como saber isso, não temos como prever essas situações. Isso sim é a questão do tal risco, não é? Portanto, há uma componente, a probabilidade de qualquer coisa que a gente pense não resultar é enorme. Mas é simultaneamente uma coisa extremamente positiva, não é? Quer dizer, quando as pessoas dizem a validade do fracasso e do erro, etc., o drama é que a gente nós só conseguimos perceber isso lá para frente, não é? Portanto, só quando a pessoa passa por uma série de coisas, etc., como eu vi, sei lá, um discurso do Bill Gates, essa malta, não é? Só quando a pessoa já está lá à frente, começa a olhar para trás e vê qual é a utilidade de cada fracasso que nesse processo enfrentou, não é? Começa a ligar os pontos. Isso só mesmo lá para frente é que é mais claro fazer isso. Agora, quando nós estamos agora a lidar com eles, é muito difícil. Depois isso o risco tem custos, não é? Não financeiro, tem custos pessoais, não é? Enormes. Tais como? Conte-nos um pouco. Não ter família, por exemplo, não construir família, por exemplo, não dá às vezes, tá? Porque a família, às vezes nós falamos essas coisas com algum romantismo, né? Mas são coisas que dá trabalho, né? Que existe tempo, não é? Existe investimento emotivo, nosso tempo, etc. E quem está a gerir empresas não tem esse tempo às vezes, né? Isso não é muito fácil de nós muitas vezes compatibilizar isso, né? Não tem amigos, às vezes não consegues ter, não tens amizade, exige tem que socializar e essas coisas todas. Portanto, é inicialmente algo muito solitário, né? E as pessoas conseguem lidar com a solidão, outras pessoas não conseguem lidar com a solidão. Portanto, isso tem vários riscos, né? E custos, né? Custos humanos. A pessoa tem que lidar com deslealdade no trabalho, funcionários desleais, etc., que é sempre algo que é às vezes muito difícil de lidar, expectativas. Portanto, acho que esse tipo de coisas, não é? A pessoa tem que realmente
pensar a certa altura, dizer, se eu quero realmente fazer isso aí, né? Ponderar bem todos esses riscos. Alguns são, entre aspas, previsíveis, mas na minha experiência, o grosso não temos sequer como prevê-los, não é? São coisas que acontecem. No nosso país, pior, tá? No nosso país, quando a gente chega no nosso país, tudo isso é muito pior, tá? Tudo isso, a dificuldade fica exponencial, não é? É difícil arranjar linhas intermédias. Nós podemos dizer, a Anabela tem que arranjar uma gestora. É difícil arranjar alguém que vai se dedicar àquilo tal como ela se dedica àquilo, né? Porque são questões culturais, questões antropológicas, do nível em que a nossa sociedade está, né? O Eliseu dizia muito bem, não, a liderança se mede na sua ausência. Ok, isso é bom nos livros, tá? Mas a gente tem que olhar para o contexto e olhar para a realidade que nós temos, né? É o ideal, né? O Edmundo está aqui, o Adelino, pelo menos eu faço esse esforço, né? Dizer, ok, tem que ter estruturas, etc. Mas é muito difícil, tá? Daí, vamos aqui em guarda com a presença do dono, né? Né? Yeah. É muito difícil. Precisa de automatização de processos, precisa de tecnologia, precisa de uma série de coisas, né? Portanto, acho que é sim um cenário ideal, mas quando na questão do risco, aí o risco dispara, ok? Se você empreende, cria, etc., depois começar a ler uns livros, não, o líder é que ele está ausente. Meu irmão, aquilo vai à vida. A probabilidade disso aí não funcionar então é terrível. Pior aí, roubos, depois tudo que enrola cash, não é? Depois vão te roubar, se é restaurante vão roubar, isso é uma certeza que te vão roubar, não é só uma... É uma certeza. Isso é uma certeza, né? Que vão roubar, isso é uma... Sem dúvida. Isso é uma certeza. Agora, como é que você está ausente? Se está no presente, se ela está presente, de certeza que lhe roubam, pior se estiver a ter o risco, penso mesmo no nosso contexto, não é? Quem empreende, não é? Tem que estar consciente que está a apostar, não é? Em algo, obviamente, se as coisas correrem bem, compensa, mas também a gente só vai saber isso mais lá para frente, não é? É gratificante e acho que é pessoalmente muito gratificante, mas se a pessoa não tem realmente o estofo, não é? O estômago para aguentar tudo isso. E depois não é só, também acho, só para terminar, no fundo, é provável que nós tenhamos a restringir um bocadinho esse conceito de empreender. Não, empreender não significa necessariamente ter uma coisa que é nossa, ok? Ou só aquilo que é nosso. Okay? Um profissional, um bom profissional, alguém que tem brilho no que faz, etc., seja lá que organização for, deve empreender. Obviamente, a depender da liderança que existe naquela organização. Portanto, o empreender é isso, é ver um processo qualquer que é feito, nós estamos aqui, isso é um processo que está a decorrer, né? O mundo dizer, calma aí, se calhar isso podia ser assim, está a empreender. Não é? Portanto, não é, também não gostaria que a gente passasse essa ideia, não é? E, infelizmente, é assim que se passa geralmente, que é empreender é ter uma coisa que é minha. É assim que se vende, não, empreender é a gente estar numa determinada situação, num determinado contexto, não é? O ser nosso não é a coisa, não é o seu todo. Nós temos ou devemos ser criativos, ser não sei o quê, em qualquer circunstância. O doutor Adelino é professor, ele, enquanto professor, tem que empreender, né? Tem que ver a sua atividade de docência como alguém que inova. Né? As pessoas dão aulas assim, ok, mas eu posso dar essa aula assim. Eu posso pegar meus alunos e sentarmos 40 minutos aí no mercado e só observar as pessoas. Né? Portanto, isso, na minha perspectiva, também é empreender. O conceito que o Dr. Lindo também utilizou, eu chamo aquele empreendedor do setor público, né? Aí são, obviamente, coisas que a gente devia evitar, né? Um empreendedor do setor público é aquela pessoa
me dizia todo, ele cria uma coisa porque o primo é gestor público, né? Na verdade, a gente sabe que aquilo está criado para aquela coisa em específico. Portanto, o risco o risco é enorme, nas mais diferentes abordagens do risco, mas, sobretudo, o risco pessoal. Né? Eu penso que se a questão da colega disse, se a gente precisa de dinheiro ou não se precisa de dinheiro, no início talvez não, mas a partir de certa altura, se ele quiser crescer, tem que haver alguma injeção, mas sobretudo o risco é enorme e por isso é que quando aquilo resulta compensa, né? Como pode ser proporcional? Em princípio sim, às vezes sim. Sim. Eu queria, Eliseu, já, de modo breve, eu queria sublinhar a mentalidade de aprendizagem, learning mindset. Quer dizer, primeiro, acostumar-se a conviver com o risco, não é? Passar a considerar natural a diversidade e adotar essa postura da adaptabilidade. Exige muita flexibilidade cognitiva. Exatamente. E uma coisa assim, interessante na reflexão do Dr. Boio, o empreendedor não é necessariamente só alguém que fica proprietário de algo, mas aquele que se apropria, não é? Estou aqui influenciado pelo ownership, né? Deram-te alguma coisa e você pega naquilo. Senso de pertença. Exatamente. E por causa disso, não tens que tomar por assegurado a abordagem que te deram, né? É coordenador de um curso e você vê, ok, sim, mas olha, como está a faltar isso e aquilo e não há muita margem, temos que fazer isso, temos que fazer aí. E você se sente, e é verdade que aí a liderança precisa ser a mais flexível possível. Eu quero evitar fazer publicidade, mas nós temos essa abertura aqui no Sol Nascente, que é um exemplo. É uma das coisas que faz com que alguns de nós insistamos em ficar aqui. É proibido não pensar criativamente. Exatamente. E nós estamos bem livres para dizer isso não funciona por causa disso, daquilo, e os ajustes são feitos. Sim, e o debate enriquece. Exatamente. Nesses casos. Elisa, a questão é, há pouco tempo o Dr. Boi estava colocado de forma muito pragmática a experiência do ato de empreender, que de alguma maneira parece contrastar com toda a teoria, toda a ciência, as perspectivas, citando dos livros sobre isto. Eu fico com a impressão de que tu queres fazer alguma coisa. Bem, eu em parte concordo muito com o que o Dr. Boio disse, mas também discordo com muita coisa apresentada, doutor, permita-me. É permitido aqui, está à vontade. No sentido em que, bem, eu vou colocar da seguinte forma. Quando nós falamos sobre empreender, e o doutor David disse muito bem que empreender não é criar alguma coisa simplesmente. Existem funcionários empreendedores dentro das empresas. E porque é um conceito que deve ser desconstruído, de que empreender é criar, é ter alguma coisa. Mas eu vou voltar a falar um bocadinho, que é sobre a questão da liderança. Foi o exemplo daqui da nossa colega, né? Nós, como empreendedores, ou todo indivíduo, e a priori dissemos que qualquer pessoa pode empreender. Qualquer pessoa pode abrir um negócio, por exemplo. Atletas, pastores, pessoas que não tenham nenhuma formação acadêmica, podem empreender. Entretanto, chega um momento que, do ponto de vista de organização, nós precisaremos mesmo não mais personificar a nossa empresa, no sentido de torná-la pessoal. E é neste sentido que eu disse que a nossa liderança será medida na nossa ausência. Por quê? Porque até o próprio conceito de liderança vai dizer que é uma faca de dois gumes, na medida em que o líder deve ser capaz e os liderados devem sentir-se motivados, né? Sentir-se inspirados. Como pessoas, nós, como seres humanos, somos pessoas individuais e as nossas empresas também são pessoas coletivas. E como pessoas coletivas, nós devemos ter o cuidado de não permitir que a nossa empresa caminhe totalmente por causa da nossa presença, né? Foi o que o Dr. David disse, né? Que devemos ter cautela
obviamente, em poder ver, porque é difícil no nosso contexto, Tem claramente riscos, tem é difícil custos. por conta do contexto em que estamos inseridos, mas ainda assim é um dos riscos que eu vou voltar a colocar, que é necessário que o empreendedor tenha a capacidade de correr. Por quê? Porque se somos empreendedores ou empresários e a máquina só funciona porque nós estamos na frente, então estaríamos a atropelar do ponto de vista conceitual a questão do próprio empreendedorismo e de liderança também. Como é que o Eliseu, enquanto empreendedor, aplica essa teoria? Sente haver constrangimentos práticos como esses, da lealdade, da frustração das expectativas, dos riscos de perdas e desperdício, entre outros. Como é que você aplica essa teoria? Qual a relação da teoria? Eu vou fazer uma ligação com o que o doutor Adelino apresentou sobre a história do eu esqueci-me agora. O Warren Buffett? Sim, pois. Ele perde muito tempo, né? Perder no bom sentido, né? Poderíamos dizer ganha muito tempo para recrutar gestores. Por quê? Porque as empresas hoje são mais a cara dos seus promotores, ou quiçá dos gestores, podemos colocar dessa forma. Para que a empresa tome um rumo certo ou perfeito no sentido de que os riscos não tenham um impacto tão grande conforme tem em outras realidades, é necessário que se tenha um gestor capacitado, pronto e com muita experiência. E quando falamos de experiência, não é só experiência acadêmica, aquela experiência que ele vai adquirindo com a vida, obviamente, se calhar já faliu umas outras empresas e que, como disse o Dr. David, quando chega lá, ele vai se lembrar, aquilo aconteceu, só agora é que faz sentido. Consegui atingir essa maturidade por conta disto e aquilo. Existe sim muita dificuldade, não só na nossa realidade de encontrarmos, não diria sucessores, mas gestores para os nossos negócios. Por isso é que, no exemplo que o doutor apresentou, ele perde 3, 6 meses. Muitos vão levar ainda 1, 2 anos para encontrar gestores. Mas um princípio que tem que ficar dentro das nossas empresas, devemos procurar o máximo descentralizar, sobretudo, a nossa gestão e treinar muito o nosso gestor para que, na nossa ausência, mais uma vez, como líderes, porque saindo da empresa ainda assim seremos os mentores e seremos os líderes da máquina ali a funcionar, tenhamos a satisfação de podermos olhar para aquele projeto que foi criado, que no princípio exigiu muito de nós e ainda continua a exigir, mas que nos coloca agora numa outra posição. Porque se o empreendedor... Sim. Só um segundo. Só para não me esquecer. Exato. Não. Acho que é preciso, aquilo que eu disse pressupõe que há uma distinção entre liderança e gestão. Perfeito. Okay? Perfeito. Eu não disse de forma alguma que o empreendedor tem que lá estar como gestor daquilo. Okay. Não. Uma coisa é a gestão tem que ter um espaço de autonomia, de criatividade, de dinamização, aquilo tem que funcionar as coisas, ok? Sim. Depois também às vezes é bom nós balizarmos, não é, de certa forma, os cenários, em que circunstância, não é? Sim. Naturalmente que a Anabela não está em condições de fazer o que o Eliseu está a dizer. Okay? Sim. Para fazer isso, há pré-requisitos, há uma série de coisas que são necessárias para que isso seja possível. Inclusive, para nós criarmos para o empreendedor dizer, não, agora eu vou criar outro negócio, eu vou criar não sei o quê. Para isso tem que ter tempo, tem que solidificar o que tem que ter alguém a gerir, etc. E poder fazer outras coisas. Portanto, só para dizer, para voltar a dar a palavra, não. Uma coisa é a gestão. Sim. Não é? As coisas têm que acontecer, ou a gente tem que ter gestores capazes de fazer com que as organizações funcionem. Se nós tivermos que estar toda hora aí, é sinal de que alguma coisa não está certa e temos que procurar solucionar. Agora, outra coisa é a liderança. A liderança não pode estar ausente. Repara uma coisa, quando uma empresa, se ela a partir do momento que tem já assim uma certa identidade, por exemplo, ele tem uma identidade.
Então, cabe ao líder, nesse sentido, garantir que aquela identidade não desapareça. Né? Agora, e quando eu estou a dizer estar ausente ou presente, não estou a dizer fisicamente, não tem que estar aí fisicamente, né? Mas tem de estar, né? Tem de ter mecanismos, bons mecanismos que permitam que a organização não perca a identidade, não fique perdida por aí, etc. E nesse sentido, a liderança é importante. Quando a gente está a falar do Warren Buffett, estamos a falar de um mundo completamente... Não é só do nosso. Na própria América, aquele é outro mundo. Nós estamos a falar de bilhões. E a cultura do trabalho, né? Estamos a falar da cultura do trabalho, mas estamos a falar, sobretudo, de uma infraestrutura humana, financeira, etc., etc., completamente à parte. Né? Obviamente, estamos a falar de alguém que tem 100 bilhões, 80 bilhões de dólares. Né? Consegue contratar quem ele quiser, praticamente. Não é o nosso caso, obviamente, infelizmente, não é o nosso caso. Mas, quando a gente lê também, ouve entrevista e lê, ele nunca está ausente. Né? Portanto, aqui é a questão da ausência ou da presença, não é estar aí, como dizia, quando o doutor, o exemplo que ele deu, né? Ele reúne 16 meses. Não está a dizer que ele chega, desliga aquilo, vai não sei onde, depois acorda. É 6 meses. Não. Leva 6 meses para contratar o gestor perfeito. Na verdade, doutor Boi, quando eu dizia sobre a ausência do líder, né, se calhar é aqui onde está a questão. A princípio, eu coloquei da seguinte forma. Conseguimos medir a capacidade do líder na sua ausência. Bom, de que maneira? Eu peço desculpa só por colocar. Eu acho que a questão são contextos, né? Sim. Esse exemplo faz muito sentido. Steve Jobs morreu e a Apple continua a crescer. Perfeitamente. Tem um contexto próprio. É neste O esclarecimento que fez o Dr. Boi também tem um contexto próprio. Sim. Agora, provavelmente para a utilidade do debate, eu não sei se eu devia dizer isso assim, mas, para efeitos de... Coitado de mim, o português é pouco. para efeitos do que pretendemos comunicar, Exato. É preciso compreender que há isso aqui. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que disse várias vezes diretamente ao Dr. Boi, Dr. Boi, o senhor está muito ausente. Sim. Por causa dessa coisa da identididade e tal, porque eu sou daqueles que esteve com ele, que conversamos, eu vi, ok, é isso que ele pensa, mas para isso continuar... E às vezes estamos a discutir, pois, mas devíamos ter isso, devíamos ter aquilo. Você fala, mas doutor Boi... Então, eu percebo o que ele está a dizer, até porque é isso que ocorre. E do ponto de vista de gestão, a gestão em francês é mão na massa, né? Sim. Quando se discute os vários conceitos de gestão, é um pouco nesse sentido de que o empreendedor devia evoluir para o nível de que tem alguém a gerir e ele se desloca para esse nível aí, porque em gestão nós consideramos que o nível mais alto da gestão é a liderança. Sim. Onde as coisas foram concebidas, as coisas estão mais automatizadas possíveis, como é o que ocorre, por exemplo, no primeiro mundo, né? Veja que em alguns casos você chega na hora do check-in e não tens que falar com ninguém, né? Na Inglaterra você chega, coloca e tal, porque alguém está supervisionado de uma outra forma. Então, talvez é só dizer que o que colocou tem esse enquadramento de que sim, há um momento, mas a coisa de medir na ausência tem um percurso grande, né? Perfeitamente. O Job desapareceu e a coisa funciona, mas ele teve um bom percurso a criar essa cultura, essa identidade, e as condições estão criadas para isso. Muito bem. Penso que o Dr. Sanjome está a responder a uma das questões que foi colocada há pouco tempo, que é as fases, as etapas do processo de empreendimento.
porque acho que é muito em função do que os nossos internautas estão a acompanhar, mas qual das etapas se pode determinar, em qual das etapas se pode determinar acionar um gestor dentro de um empreendimento que era gerida pelo próprio investidor? O Dr. Boio falou do exemplo da Anabela, não é? Você sente que está mais perto de chegar a esse nível, de contratar um gestor para ficar mais ao nível da liderança? Agora, mais do que nunca, sinto que estou bastante perto. Né? No outro era mesmo fundamental, porque também, aqui o nosso contexto, eu não sei se é apenas no AMBO, né? Mas nós temos muita dificuldade de encontrar pessoas sérias para trabalhar. As pessoas ficam com vontade um pouquinho, depois, e é muito comum na ausência do líder, as pessoas fazerem as coisas com vontade. Tendem, não sei, esse espírito de sabotagem, okay? Principalmente nós com salões de beleza. É muito complicado, mas hoje por hoje a equipa já está mais crescida, inclusive tem pessoas que já vêm comigo há muitos anos desde lá do princípio e já sinto que já estão mais capacitadas e temos estado a apostar em muitas formações também, né? Por ser ainda um pouquinho assim no começo, algumas formações eu vou primeiro e posteriormente eu formo o pessoal. Ou então, naquilo que eu não puder fazer, eles vão fazer. Mas agora já tem aí uma à vista que dá para ver que vai me dar bons resultados. Percebo que as condições fundamentais para isso acontecer é o pessoal, né? A capacidade do pessoal de interpretar as suas ideias e ser leal aos padrões estabelecidos, à marca e à identidade da instituição, né? Exatamente. É fundamental assim que alguém que esteja lá dentro, que na nossa ausência nos identifique, porque é necessário que não perca, né, a personalidade daquilo que é o salão, que é o salão da Anabela, o que é que fazem de melhor, o que é que tem de melhor, o que é que eles mais gostam. É necessário que na minha ausência eles consigam manter aquilo que os clientes gostam. Muitos dizem, Anabela, eu gosto da maneira como vocês atendem. Eu gosto quando, não sei, eu gosto quando sou atendida por você. E nós vamos notar que, com o tempo, algumas pessoas que trabalham conosco tendem a se parecer, mais ou menos que dizem, ok, tu não estavas, mas eu encontrei a fulana de tal, e foi como se tu estivesses. Então, ali, quando isso começa a ganhar esse rumo, está ganho. Muito bem. Bem, a conversa está, de facto, muito rica. Estamos já a entrar para a última fase, vamos permitir que cada um faça basicamente a sua abordagem para terminar, com sugestões, com ideias. Muita gente nos está a acompanhar, muita gente está ávida em aprender mais. Que sugestões é que deixariam para quem queira empreender ou esteja a empreender e encontra as barreiras complicadas que a realidade do nosso país tem, os constrangimentos que fomos todos cá abordando, desde o financiamento, as políticas governamentais, o mercado, a dificuldade de encontrar técnicos com qualidade, os constrangimentos ligados aos próprios riscos implicados, os riscos pessoais, os riscos institucionais, entre outros. O que é que podemos deixar para quem nos acompanha? Quem quer começar? Bom, para mim o meu conselho é, primeiro, que nesse tempo de escassez, por exemplo, que as pessoas reinventem-se e que vão atrás do conhecimento. Se está em uma determinada área, vai atrás daquilo que evoluiu, ok, o que é que está em alta agora naquilo que é o ponto de vista do meu trabalho, e vai e faça formações e ofereça o melhor para os seus clientes. Para pessoas que nos acompanham, que também estão no ramo de cabeleireiro, eu quero incentivar de que, ok, tenham muita força. Nosso trabalho realmente não é muito fácil, mas é bem compensador. O princípio, para você que está aí, está a começar agora, de certo que não está a ser fácil, mas depois isso ganha um ritmo muito mais assertivo e melhoramos junto com os clientes, né? E dizer para vocês que continuem, que do pouco depois nasce o grande. Aí está. Certo. Um discurso para estudante de psicologia da Escola do AMBO. Pois, com muito orgulho. Pois é. Muito bem, Eliseu, a sua abordagem final. Bem, eu poderia colocar da seguinte forma. Como muito bem disse a minha colega, é importante que, como empreendedores ou aqueles que querem começar a empreender hoje, consigam investir no máximo em si, mas investir no conhecimento. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, hoje ouve-se muito, sobretudo pela juventude,
Mark Zuckerberg abandonou a escola, Steve Jobs, não precisa estudar. Eu vou dizer hoje diferente, é necessário que possamos estudar mesmo, estudem mesmo. E é importante, porque isso é que no futuro poderá nos diferenciar dos demais. E é importante também percebemos que quando falamos de estudar, não é só num conceito institucional, como é nas universidades, nas escolas, mas todo empreendedor deve ser autodidata, procurar fazer informações, treinamentos, ler qualquer coisa que tenha a ver com o seu trabalho. E que existem fatores que vão depender de nós, obviamente, fatores de risco que dependem de nós, esses nós devemos controlar mesmo. Aqueles que não dependem de nós, fatores externos, devemos ter a capacidade e a resiliência de perceber que, como disse o Dr. David, é importante percebermos que muita coisa, e eu grosso modo, né, vai acontecer e nós não devemos desistir logo na primeira decepção, porque teremos várias. E, mais uma vez, empreenda o mesmo, porque isso vos vai dar liberdade não só financeira, emocional, como também poderá vos tornar pessoas fortes e se capacitem o máximo. Muito bem, Dr. Sanjombe. Obrigado. Eu provavelmente vou sublinhar coisas que provavelmente tenham faltado no que eu queria dizer, que é, há um bom esforço em formar empreendedores, mas é preciso prestar atenção que o empreendedor, ele nasce sobretudo quando eu, de modo focalizado, identifico algo para fazer e aí me concentro, mantenho essa disciplina que colocou a Anabela. Alguns de nós acompanhamos bem a disciplina que exercita o Dr. Boi. É difícil competir com ele na hora de vir de manhã. Você chega às 7 horas, ele já estava aqui, né? É um exemplo interessante. Então, a outra coisa é que nas formações que são feitas de empreendedorismo, fica-se com a impressão de que não se fala dos valores do empreendedor. Ser honesto. Quantos dos nossos irmãos que estão muito bons na construção, mas depois, por serem muito solicitados, faz acordo aqui, mente aqui, finge ali, e no fim do dia o mercado já o expulsou, porque ele não é credível, né? Então, o empreendedor tem valores. Fazer as coisas com qualidade, de novo, como disse a Anabela, ser honesto, ser pontual, cumprir com os prazos e inovar o máximo que puder naquilo que faz. E lembrar-se sempre que quando você quer empreender, você vai fazer um contrato psicológico com as outras pessoas. Então, você tem que prestar da melhor maneira possível o serviço. De novo, o empreendedor não é necessariamente quem tem o seu negócio. Lá onde você está no seu trabalho, também pode empreender e prestar o seu serviço de modo diferenciado, para não haver diferença entre você ter estado lá ou não. É importante que as pessoas notem que um dia você esteve a fazer lá e quando você não estiver, percebam que você já não está. Obrigado. Uma presença impactante. Exatamente. Ok. Dr. Boio. Obrigado, Edmundo. Eu penso que, sei lá, algo que não tivesse dito, no nosso contexto, é muito importante as pessoas evitarem fazer imitações, não é? Seguir, não é? A pessoa tem que saber quem é que está a seguir. É importante que nós saibamos, tenhamos a consciência que nós estamos num contexto muito anormal, ok? Isto é, eu vou seguir, vejo, por exemplo, o Eliseu fez uma gráfica, ok? E eu vejo exteriormente, parece-me que a vida, que os negócios do Eliseu, da gráfica, não é? Por via da gráfica estão a correr bem, ok? Então, daí deduzo que a gráfica é um negócio interessante a se fazer. Okay? Só que eu não sei se aquilo que eu estou a ver do Eliseu de fato está a vir da gráfica ou de uma outra coisa qualquer. Pois é. Não é? Portanto, é preciso muito termos atenção no que é que nós estamos a seguir. Você está a seguir a Anabela, certo? Você não sabe se a Anabela vive daquilo ou não vive daquilo. Não é? Portanto, é preciso, às vezes as pessoas que estão supostamente a empreender têm outras fontes de
de outros recursos, não necessariamente ilegais ou imorais, mas tem outras fontes. Né? Eu lembro, estou a pensar, por exemplo, em Luanda, né? Aquela marca que surgiu, pelo menos das mais fortes, foi a Tupuca. A Tupuca fazia delivery, né? Entrega de comidas às nossas casas. Na altura eu estava mais em Luanda, né? Mas depois aquilo crashou, né? Mas os jovens estão aí. Depois você vai ver, não, ele é filho do fulano, né? É filho não sei de quem, né? Então, essas pessoas têm mais estruturas para fazer coisas erradas, né? Porque tem estrutura. Um sistema de apoio. Sim, a coisa pode correr mal, chora no papá não sei o quê, papá dá outra coisa, que nós vimos, infelizmente. Isso é uma coisa muito habitual, né? Portanto, nós temos que ter muita atenção para quem quer fazer as coisas, ok? Seguir fulano. Não, o salão não está a dar muito, se calhar não está a dar. Ou roupa, não sei o quê. Não é? E penso que acho que isso é das coisas que eu, pelo menos, observo, né? Muitas das vezes as pessoas batem com a cara na parede porque estão simplesmente a seguir as outras pessoas. Talvez um outro elemento, né? Como dizia aqui os colegas, assim, ler, estudar, né? Idealmente viajar, né? Mas nós sabemos que infelizmente isso exige outro tipo de recursos financeiros, mas hoje, ok, com o YouTube, essas coisas permitem-nos, se calhar, viajar sem sair de onde nós estamos, mas pelo menos investirmos em nós, ler literatura, ler uma série de coisas e viajar-se quando a pessoa pode. E viajar não é necessariamente passar pelo aeroporto internacional, é ir ao Namíbia, eu acho que nós nos movimentamos pouco, né? Temos pouca disponibilidade mental para sair do sítio em que nós estamos, não é? De pegar para quem não tem, pegar um autocarro aqui, sei lá, Macon, coisa parecida, ir ver o que está acontecendo na Namíbia, o que está acontecendo no Campo Bango. Eu acho que alguém quer empreender, ou que empreende, não é? Porque as ideias também não vêm do nada. Quer dizer, aquilo que nós às vezes atribuímos às ideias parece uma coisa que não, vem das experiências, não é? De pessoas estar de repente no Mochico, ver, olha, aqui está-se feito assim. Depois juntar essa coisa assim com algo que viu no Namíbia e disso aqui eventualmente fazer germinar algo, não é? Então, mas isso nós temos que sair sempre, obviamente, sempre que possível, né? E face às condições. Por último, a questão do Pelembio, né? A questão da inteligência artificial, estamos já num outro mundo, mas esse mundo, infelizmente, da globalização, etc., está aí, né? Há, às vezes, grandes, bons negócios, que a gente acha que é um bom negócio, por exemplo, nesse momento, em Luanda, que é a questão da mobilidade urbana, não é? Os ITS, acho que a Guiuambo também já tem, etc., não é? Por exemplo, em Luanda, se os gestores, os donos da Uber, de acordo com os dados, se considerarem que Luanda é um mercado, eles vão se instalar e todas essas empresas vão desaparecer simplesmente, não é? Portanto, há uma série de coisas que a gente faz hoje, que a gente cria, né? Havendo bom mercado, vêm outros e a gente às vezes é incapaz de fazer frente a isso. Pensar, o país está mal, vamos pensar, eu penso que os jovens, hoje mais do que nunca, devem começar a pensar no campo, não é? Acho que nós devemos começar realmente a pensar com mais seriedade no campo. O campo não é igual à pobreza, não é? Nós temos, infelizmente, essa noção muito errada. A gente diz espaço rural, é um espaço de pobreza, não é? O campo é o campo onde estão os pobres. Não, o campo é um campo de riqueza, né? O campo, a parte do campo, acho que é muito. A maioria dos países africanos fazem isso, né? Os jovens não estão muito concentrados
um devido respeito em criar um salão. Não, é na produção. Né? Como é que a gente faz isso? Eu conheço uma rapariga em Luanda, né? Que supostamente, me parece que está a correr bem, supostamente, ou em princípio, faz chás, faz uma série de coisas. Eu vi há dias, estava a pôr os seus chás no candando, está a pôr não sei aonde, mas aquilo é tudo produção local, não é? Isso, há um campo muito vasto de coisas que nós temos, que nós nem sequer damos valor, não é? Às vezes são plantas que crescem aí nas ruas que a gente nem sequer conhece, né? Portanto, eu acho que no nosso caso, no atual contexto e não só, penso que os jovens, principalmente os jovens aqui num contexto do AMBO, né? Com os potenciais que o AMBO tem, felizmente já vejo alguns, inclusive alguns professores nossos que estão a fazer isso, né? Então aí começa-se devagar, etc, etc. Eu penso que um desafio que eu gostaria, enfim, de passar aqui a nossa malta é olhar para aquilo que o AMBO tem, né? E reparem, no tempo colonial, as ricas eram os agricultores, né? Sempre foi assim, né? Hoje ainda, quer dizer, sempre foi assim. Agora a pessoa tem que apostar, tem que ir lá e tem que investir nisso aí. Bem, obrigado. Obrigado nós pela partilha da experiência. Estamos a terminar a nossa sessão sobre o empreendedorismo, ideias e práticas inovadoras, edição 27 do seu podcast Mentalidades, oferta do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do AMBO. Tecnicamente asseguraram esta sessão o Genilson Aires, o Ari, se preferir, o Graciano dos Santos e o Alex Candumbo. Nós também agradecemos a audiência, muita gente colocou questões que não conseguimos partilhar-as aqui. Na verdade, temas como esses não se esgotam, abordagens como essas. Vamos multiplicar a conversa e promover essa cultura empreendedora entre nós e voltamos na próxima sessão. Até lá, saúde mental e cidadania para todos e todas, e é para cada um e cada uma. Estamos juntos. Desde 2012, comprometemos-nos com os sonhos dos angolanos, transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso, com 10 cursos de licenciatura e 3 de pós-graduação no centro da cidade do Huambo. O Instituto Superior Politécnico Sol Nascente é tecnológica e academicamente uma instituição do futuro. Saiba mais em ispsn.org e baixe o nosso aplicativo Sol Nascente, a escola do Huambo. Esta é a Escola do AMBO. Conheça as nossas redes sociais para melhor interação com o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Consulte-nos através do Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Liderança e inovação. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Desde 2012, comprometemos-nos com os sonhos dos angolanos, transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso. Como resposta à edificação de diversas unidades hospitalares e sanitárias, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente desenhou este curso para capacitar os profissionais de saúde em quantidades e em qualidades para o funcionamento dessas